Olá, a edição de Exame que chega às bancas hoje traz como reportagem de capa uma matéria sobre a Amazônia, sobre o aumento da destruição na floresta. Eu estou aqui então com a Renata Vieira, repórter da Exame, que é uma das autoras dessa reportagem, e também com o Léo Branco. Ele é o autor de uma reportagem sobre a pecuária brasileira, que é tradicionalmente um dos vilões do desmatamento na Amazônia, mas a matéria dele é para falar sobre o lado positivo da pecuária, né, as coisas boas que vem acontecendo nesse setor. Mas eu queria começar com a Renata. Renata, para fazer essa reportagem, você viajou, você foi à Amazônia e acompanhou uma fiscalização federal ali no meio da floresta. Eu queria saber o que você viu, assim, por que isso foi importante para a matéria? Pois é, foram 10 dias na Amazônia, a gente se alternou entre o estado de Rondônia e o estado do Amazonas, uma fronteira bem crítica para o desmatamento hoje, né, que está subindo a um estado que até então estava um pouco isolado da destruição, né, e a gente acompanhou uma operação de fiscalização em sigilo para entender em campo o que está acontecendo, né. Então a gente viu várias partes do problema, desde a destruição que acontece dentro de unidades de preservação, de unidades de conservação, ou seja, onde nada disso deveria estar acontecendo, e em propriedades rurais, enfim, de proprietários que estão desrespeitando a lei, em madeireiras ilegais, né? Então a gente, enfim, fez quase 1.500 quilômetros para acompanhar tudo isso. Entendi. E qual foi a sua primeira conclusão, assim? É um problema de dificílima solução? Falta fiscalização? Qual que é o grande problema? O que explica esse desmatamento? Até tem um número interessante, né? Que o desmatamento chega a 128 campos de futebol por hora, não é isso? Isso. É no um ano número bem impressionante. passado, o desmatamento cresceu 30%, né? Foram 8.000 quilômetros quadrados destruídos. É como se fosse a grande São Paulo destruída, né? É um ritmo, esse aí que você falou, né? Imaginar 128 campos de futebol de árvores sendo desmatados em um ano, né? E num primeiro momento, a sensação de estar lá a gente tem um território muito grande, muito complexo, cuja infraestrutura para acessar é muito complicada, então tem um problema de fiscalização, sim, gente para conseguir olhar tudo isso, mas tem uma dificuldade natural da região, né? A maioria das estradas não são asfaltadas, né? Tem uma dificuldade de acessar esses lugares, isso acaba tornando o crime um pouco mais fácil, né? Embora o IBAMA venha se esforçando muito para tentar frear isso aí que vem avançando, mas é complexo por conta das dimensões, né? Entendi. Agora, o impacto para o meio ambiente do desmatamento é óbvio, é dramático, todo mundo conhece. Agora, tem também um impacto para a economia, né? Qual é o problema disso para a economia brasileira, ainda mais num momento como que a gente vive, né? De crise e tal, recessão? Com certeza. Quando a gente pensa em desmatamento, né, é importante ter um dado em mente. 60% das áreas desmatadas viram pastos, em geral pastos improdutivos, né, o que a gente chama da herança histórica da pecuária extensiva, né, são poucos bois para espaços de terra muito grandes, uma terra que não é manejada, e aí com o tempo, em menos de 10 anos, essa terra já está completamente exaurida e você precisa abrir mais áreas. Então é uma lógica de improdutividade, né, de boi que fica muito tempo no pasto, isso tem um impacto na qualidade da carne, e óbvio na floresta, né, tem uma questão de legislação, na Amazônia você só pode desmatar 20% de uma propriedade, e tem uma questão econômica também, né, isso não torna a pecuária uma atividade mais rentável, muito pelo contrário. O histórico brasileiro é de uma pecuária muito improdutiva, né? Como você mostra na sua reportagem, né, Léo? Pois a reportagem que eu fiz essa edição, o título é Boiada Conectada, ela tenta jogar luz aí sobre uma nova cara dessa pecuária, né, do Brasil. De fato, por muito tempo, a pecuária teve um lado bastante pouco afeito a ganhos de produtividade, né? O pecuarista ele tinha mais preocupação com ter terras, né? Com expandir as fronteiras de suas fazendas do que efetivamente ser mais produtivo na terra que ele já tem, investir no ganho de peso ali do boi, investir para que o boi, o gado dele tenha mais produtividade. E o ponto de partida dessa reportagem foi um sistema inédito, desenvolvido no Brasil pela multinacional Bosch, que resolve um dos principais problemas aí dos pecuaristas, que é fazer a pesagem do boi. Parece uma coisa trivial para quem não é do setor, mas pesar o boi implica tirar o animal do pasto, ou muitas vezes tirar o animal
do curral, onde ele está ganhando peso, e levar ele para um outro local, e ele se estressa muito nesse trajeto, e o toque do animal acaba estressando o bicho, e ele para de comer, ele fica realmente mais estressado. Tem alguns estudos mostrando que ele pode perder até 7% da massa corporal nos dias seguintes de uma pesagem, né? E esse sistema, ele faz a pesagem automaticamente usando sensores dentro desse conceito de internet das coisas, né? De sensores conectados. Então ele tem um chip na orelha, e esse chip é conectado a uma balança que fica lá no curral, num espaço em que ele pode passar, só pode passar por esse espaço dentro do curral, e aí há uma conexão entre os sensores e esse dado vai automaticamente para o pecuarista. É uma coisa bem tecnológica, uma nova cara aí desse setor. Sim. Que vem saindo, vem perdendo essa feição aí, essa pecha de antigo, de pouco produtivo. Mas é uma coisa muito localizada, quer dizer, uma experiência numa fazenda, num produtor, ou pode ser ampliado, quer dizer, pode ser uma coisa que pode ganhar escala no país? Esse projeto, ele está sendo lançado agora, comercialmente, no Brasil. Ele começou numa fazenda lá em Goiás, eu visitei a fazenda no interior de Goiás, e enfim, agora a ideia é que ele se expanda, e já tem algumas outras iniciativas também no mercado para esse tipo de ganho de produtividade. Que o setor ele mudou bastante nos últimos anos, né? Os pecuaristas estão hoje conseguindo engordar mais o boi pelo hectare ali que eles produzem. Né? Dos últimos 20 anos para cá, que foi um período aí que nós tivemos a estabilidade da economia, a inflação alta acabou, e o fazendeiro ele precisou investir em produtividade para não, enfim, para manter os seus ganhos, né? Porque E será que isso pode ajudar a conter, de repente, o desmatamento na Amazônia? Quer dizer, se o pecuarista fica mais produtivo mesmo, ele precisa de menos áreas, então ele não tem um incentivo, para desmatar mais? Eu acho que com certeza. E além dessa questão da não necessidade de você desmatar mais na medida em que você é mais produtivo, né, tem uma questão de interação entre a floresta e o próprio pasto, né? A gente tem, enfim, notícias de sistemas integrados que funcionam muito bem. As árvores nativas têm um papel ali de ciclagem de nutrientes no solo, de sombreamento para os bois. Então, de maneira geral, você torna o sistema melhor, né, sem precisar desmatar. E aí, sem contar a questão de emissões, né, que também estão envolvidas na história do desmatamento, né? Entendi. Agora, o que você descobriu na sua reportagem sobre soluções para a Amazônia? Quer dizer, o desmatamento vinha caindo, aumentou bastante. Existe uma solução à vista? Acho que são um conjunto de soluções, né? Tem a questão da pecuária intensiva, que a gente está conversando, que é, enfim, uma grande frente de solução, mas tem soluções que envolvem remunerar a floresta em pé, né? Por que o desmatamento acontece? Porque ele, de alguma maneira, é rentável, seja para extração de madeira que tem alto valor comercial, seja para criação de bois, ainda que não seja uma atividade que tenha um retorno tão grande assim, mas de alguma maneira ela é rentável. Então, como é que a gente pode fazer para manter essa floresta em pé de maneira rentável? Então, quando a gente pensa nos vários produtos nativos da Amazônia, né? Quando a gente pensa em açaí, em castanha, em várias essências aí que grandes empresas de cosméticos usam, né? Quando a gente pensa também em pagar por serviços ambientais, né, a floresta presta serviços à economia de alguma maneira, né? A regulação do clima, do ciclo de chuvas, a absorção de carbono, né? Enfim, o aquecimento global, a questão das emissões é um ponto muito importante hoje. Então, faz sentido remunerar quem está mantendo essas áreas, né? E a gente conseguiu ver experiências em que isso está dando certo. São experiências em pequena escala ainda. Aqui no Brasil, Aqui no Brasil. A gente tem casos no Pará, tem casos no Amazonas que a gente foi ver. São experiências em pequena escala, mas que com um empurrão de políticas públicas, elas podem ganhar escala, né? Hoje, o nosso Código Florestal, o novo de 2012, ele menciona, né, esse instrumento, né, de pagar por serviços ambientais, mas ele ainda não foi regulamentado. Então, a gente tem experiências mais isoladas em alguns lugares, mas nada tão grande em escala nacional que pudesse, de fato, estar tendo um peso grande em manter a floresta em pé e remunerando quem faz isso, né? Entendi. E, Léo, seguindo essa linha de soluções, quer dizer, essa inovação tecnológica na pecuária pode ser também um caminho para os pecuaristas brasileiros ganharem mais mercado lá fora
num momento em que a pecuária está tão mal vista, enfim, por razões que às vezes não tem nem a ver com a produção? Pois é, o investimento em tecnologia, ele chega num momento crucial para o setor, né? Que ele, de fato, tem sofrido várias crises, né? A começar pela queda do consumo, a começar também pela questão das exportações, que diminuíram do ano passado para cá, e muito por causa da imagem da pecuária do Brasil e no mundo. Então, ela vem, sim, ajudar o produtor a ganhar mais produtividade, né? A estar mais resistente a conseguir produzir mais usando menos recursos, né? E vai aumentar. A gente conseguiu alguns números mostrando que o número de sensores conectados na pecuária ele vai aumentar em 100 vezes nos próximos 5 anos aqui no Brasil. Você vai ter um cenário aí de 5 milhões de sensores conectados até 2022, ou seja, vai ter uma grande revolução, de fato, revolução tecnológica no setor, e isso é positivo. Claro. Ótimo. Obrigada, Léo. Obrigada, Renata. E a você fica o convite para acompanhar a edição de exame que chega agora às bancas. Obrigada e até a próxima.